Direitos humanos e diversidade religiosa. Esse é um tema que ainda é pouco conhecido e pouco debatido por diversos setores da sociedade. Não só os setores que mais, em tese, deveriam ter interesse por isso, mas a sociedade como um todo, que seriam as igrejas, etc. Também é um tema que ainda traz diversas dúvidas e incompreensões pelas esferas do Estado, a partir das relações que existem entre crenças e religiões e sociedade e o Estado. De maneira que, pensando em uma perspectiva de trazer informações mínimas sobre esse tema, abordando vários de seus aspectos, nós iniciamos hoje uma série de pequenas aulas sobre o tema direitos humanos e diversidade religiosa, onde vamos trazer pinceladas de várias das questões que envolvem esse tema. Meu nome é Elianildo da Silva Nascimento, eu sou advogado, coordenador do Comitê Distrital de Diversidade Religiosa, CDDR, da Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo do Distrito Federal. Fui membro e um dos fundadores, idealizadores e fundadores do Comitê Nacional de Diversidade Religiosa. Fui membro por 3 mandatos, desde o ano de 2011 até o ano de 2019. E tenho uma experiência de ter iniciado e proposto e trabalhado, atuado na construção das primeiras ações de políticas públicas na esfera federal relativas ao tema direitos humanos e diversidade religiosa. Isso desde o ano de 2003. Além do mais, eu também tenho uma atuação e uma expertise com o tema diálogo interreligioso e cooperação interreligiosa, que já chega a 3 décadas, na verdade. Então, a ideia desse pequeno curso, ele será dividido em 10 pequenas aulas, e em que cada uma delas nós iremos tratar temas específicos. Essa primeira aula de hoje, essa pequena aula de hoje, ela estará dividida da seguinte forma. Primeiro, farei uma pequena apresentação do que serão todas as outras 9 aulas seguintes, quais os temas que serão abordados. Em um segundo momento, nós vamos fazer uma reflexão, uma contextualização sobre direitos humanos, diversidade religiosa e as religiões e tradições, um pouco dessa importância histórica, de como isso surgiu, etc. Nós traremos, na sequência dessa contextualização, uma exemplificação acerca da diversidade religiosa existente, a partir dos textos sagrados, das diversas culturas, etc., dos diversos textos sagrados. Separei alguns, tem uma pilha de livros aqui, pequenininhos aqui, são alguns desses textos que são considerados sagrados para diversas culturas e povos. E nós vamos conversar falar um pouquinho, mencioná-los rapidamente, cada um, alguns desses, né? Não todos, mas alguns desses principais. Num terceiro momento, quarto momento dessa aula, nós iremos, encerrando, comentar alguns dados sobre essa diversidade religiosa comprovada e consubstanciada nas pesquisas do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Feito esses pequenos esclarecimentos, iniciais, nós passamos então a mencionar o que serão essas aulas, né? Eu já mencionei o que faremos na primeira aula, que estaremos discutindo na primeira aula. Na segunda aula, pequena aula, nós faremos uma discussão sobre o histórico da liberdade de religião e de crenças ao longo da história. Como era no passado, como as coisas se processavam no passado, a questão da crença e da religiosidade, isso em relação aos impérios, etc., as construções humanas, mas não só isso, também um pouco do que nós vamos falar aqui, mas a ideia é ampliar na segunda aula, sobre o surgimento dessas perspectivas, das milhares de perspectivas religiosas existentes,
e de crenças, né? Não só de religiosas e crenças. E quando falo crenças, as crenças e convicções embutem e estão nelas compreendidas as visões e as crenças que não são religiosas, mas que também são abarcadas quando falamos entre o princípio, o respeito aos direitos humanos e a diversidade religiosa. Também ele abarca e agrega todas as visões e crenças as quais não tem um fulcro religioso. A aula 3, nós iremos discutir sobre a evolução no Brasil da relação religião e sociedade. Como isso se processou a partir da chegada dos portugueses aqui no Brasil e as relações, um pouco do que aconteceu. Vamos comentar, isso já é de conhecimento, talvez já seja de conhecimento de todos vocês, mas é bom que a gente possa trazer um olhar diferenciado sobre essa perspectiva, de como isso surgiu. A aula 4 ela irá tratar do tema separação, Estado e Igreja, um tema de extrema importância e de extrema atualidade, a separação Estado e Igreja. Como isso se processou? Cada uma das aulas ela tem uma amarração com a aula anterior. Nós vamos trazer também os mesmos elementos ligados na construção histórica da relação com a religião e os poderes, vamos chamar assim de poderes inicialmente, que na época, nesses tempos passados, não existiam a ideia de Estado como nós o concebemos, mas isso foi um processo de construção. A aula 5 ela também é uma decorrência da aula 4, que trata sobre a questão de separação Estado e Igreja. A aula 5 nós vamos trabalhar especificamente a laicidade e a sua construção no modelo brasileiro, como no Brasil se constituiu um modelo de laicidade para abarcar, que é um modelo de laicidade chamado pluriconfessional, que nós vamos conversar sobre isso nessa aula 5. E nós vamos tratar como isso se processa e como ele se evidencia na forma das legislações e das normas. A aula 6, nós vamos trazer, de uma forma mais, conversar um pouco sobre, especificamente sobre essas normas e legislações que fizeram com que essa laicidade pudesse ser obedecida e as garantias e direitos que o nosso Estado brasileiro deram e dão para o exercício da livre crença, das livres crenças e convicções, e a liberdade de crença e convicção. Vamos discutir isso a partir, por exemplo, de como se trabalhou o ensino religioso, como nasce a questão da obediência, do oferecimento ao apoio religioso, ou, digamos assim, em espaços de confinamento, etc., hospitalares, etc. Vamos falar um pouco sobre isso. A aula 7, nós vamos falar sobre um tema que é de uma extrema gravidade, que é o crime de intolerância religiosa. E o crime, que é um crime tipificado em lei, nós vamos falar sobre essa lei, nós vamos falar como isso se manifesta, em exemplos, etc., que denotam esse crime que é dioturnamente, infelizmente, praticado no Brasil, de várias formas. E aí nós vamos conversar sobre esse processo desse crime. A aula 8 ela vai tratar do tema religião e poder. É um tema bastante vasto, porém nós vamos conversar um pouco, lembrando, aí vamos reportar como isso se processava no passado, que a gente já vai ter conversado um pouco sobre isso, mas o foco será especialmente a situação e a nossa situação principal aqui no Brasil. Como nós temos também isso se processando em outros estados nacionais, em outros países, porém o fulcro principal será, a atenção principal será no Brasil. E as decorrências, tudo que decorre e os problemas e os desafios que nós temos diante dessas ameaças à laicidade. E o que é que isso representa no dia a dia de cada um de todos nós. A aula de número 10, ameaça à laicidade, será a aula 9. A aula de número 10 será
um apanhado geral sobre direitos humanos e diversidade religiosa, as ações políticas públicas desenvolvidas no Brasil, as articulações, as políticas, etc., que foram desenvolvidas no Brasil, que são exemplo para vários países do mundo. Isso é uma coisa que nós vamos trazer um pouco dessa experiência pessoal de como isso foi estruturado, que é algo muito novo, novíssimo, foi a partir de fins do ano de 2003. E aí vamos falar sobre as experiências existentes, dentre as quais as que eu já mencionei até no meu pequeno currículo, da questão dos conselhos, dos comitês e conselhos de diversidade religiosa, que foi uma dessas atuações que foram propostas. Feito essa pequena apresentação acerca de como serão as próximas aulas, passemos então ao segundo item dessa aula de hoje, dessa conversa de hoje, essa conversa inicial, que será uma pequena contextualização sobre direitos humanos e diversidade religiosa. Primeiro, nós queremos elencar e mencionar a importância da crença em divindades, a crença em valores espirituais, para a humanidade como um todo. A crença em algo superior que transcenda o homem, isso é algo que foi comprovado, e é comprovado através da história, ter permeado todas as culturas e sociedades humanas mais antigas, desde os seus primórdios, do que nós entendemos como sociedade humana, desde quando creio que antes mesmo disso, mas desde antes mesmo de nós nos fixarmos e aí em locais, deixarmos de sermos nômades e de termos nos fixado, essa perspectiva de uma crença em algo que fosse superior, seja por medo, seja por necessidade de um abrigo interior, digamos assim, isso foi presente em todas as culturas. Se manifestou. E aí os dados e os descobertas arqueológicas são as imensas. No passado mais remoto, desde quando nós passamos a enterrar os nossos mortos, dando um significado de transcendência àquele momento. Mas não só isso, a edificação de pintura, a edificação de totens, de pedras esculpidas, a construção de templos ou espaços. Aí Stonehenge é um dos espaços conhecidos, mas antes dele, na Turquia, tem um mais anterior ainda, que foi descoberto agora recentemente. As escavações ainda continuam e que denotam isso com mais de 15 mil anos atrás. Construções com essa perspectiva de fazer louvações ou adorações a deuses e deusas. Então, esse processo como um todo, ele tem uma importância muito grande. Ele se desenvolveu ele foi dinâmico e ao mesmo tempo ele foi presente em todas as culturas, em todos os continentes. Então, em todos os aglomerados humanos existentes no mundo, nos seus diversos continentes, nós temos em suas comunidades originárias e em um passado bastante repleto dessas perspectivas de crenças e sistemas de crenças e religiosidades, e que passam em um momento posterior a essas religiões ditas anímicas, que adoravam deuses da natureza. E aí entram esse processo, além do que eu mencionei, da questão do sepultamento, além da construção do que seria monumentos a Deus, também a edificação, a constituição de festas ou de comemorações específicas muito ligadas às passagens entre primavera, verão, inverno, etc., em que se
passou-se a observar a natureza e a partir daí trazer aspectos para ela de deificação de suas potencialidades e a partir daí haver as reverências a esses deuses e a essas deidades da natureza. Seria em um primeiro momento e posteriormente o avanço e o crescimento e o surgimento, crescimento e avanço de outras perspectivas religiosas com outros deuses, não estes identificados, mas a forças da natureza, mas outras divindades, as mais diversas, que pulularam e pululam até hoje, integram os milhares de deuses, deusas e divindades, as quais a sociedade humana atual ainda tem e mantém suas crenças e interações. Então, passando para uma questão mais concreta sobre essa exemplificar a grandeza, a riqueza dessa diversidade, nós queremos primeiro lembrar, antes de citar todos não, é impossível, né? Até dizer, eu estou aqui com uma pilha, eu até separei aqui essa pilha de textos, que todos eles são textos sagrados diferentes, né? De povos e civilizações, de épocas diferentes, em que nós temos, e que hoje, uns já extintas, outras não, mas outros que persistem em seus respectivos sistemas de crença e tem dentro deles suas diversos milhares de subdivisões. Então, é de uma riqueza muito grande essa diversidade religiosa e de crenças, de convicções existentes no mundo. E a ideia é que a gente possa aqui lembrar alguns, passaram muito en passant mesmo, essa riqueza. A começar por uma riqueza que é desprestigiada, infelizmente, que é a riqueza da espiritualidade dos povos originários. Não só os povos originários brasileiros, que hoje nós temos ainda 305 povos indígenas diferentes estabelecidos no Brasil, e com eles suas respectivas religiosidades, suas respectivas visões do sagrado, cosmogonias, mitos de criação, etc. Mas esses não são os povos originários aqui em tese descobertos, né? Que aqui foram após o período da colonização, nos últimos 520 anos, um pouco mais, né? 524 anos chegando na América, nas Américas, mas antes deles você tem outros tantos povos que cultuam não através de textos ou livros, mas através de uma tradição oral, os seus deuses e deusas, e têm suas perspectivas de criação, que são de uma riqueza imensa. E aí nós temos povos aborígenes, os povos originários, os reais povos originários da raça humana, os povos africanos e as tribos, as suas milhares e milhares de tribos africanas. E isso é até interessante lembrar que, para vocês terem uma ideia, dos calendários existentes, o mais antigo mencionado e acompanhado até hoje é o calendário Iorubá africano, cuja data, se não me engano, já está no ano 10.100 ou próximo a 10.100, de tão antigo que é. E com ele e com aqueles povos também as suas visões do sagrado. Algumas persistem, outras não. Outras foram, ao longo dos milênios, foram travestidas, modificadas, reconstruídas, ressignificadas ao longo de todo esse tempo. As tradições têm esse aspecto de uma dificuldade maior na sua compreensão, porque denota a necessidade do estudo estudo de antropologia, os conhecimentos não só arqueologia que ajudam a antropologia e as ciências sociais que tratam das questões étnicas e que trabalham esses grupos desde o passado. Então há uma dificuldade maior de uma compreensão ainda. Mas existem outros tantos textos outras tantas expressões religiosas e crenças no sagrado
que de certa maneira ficaram mais simples de serem estudadas na medida que elas persistiram, elas foram codificadas, foram transformadas em textos sagrados. E aí eu quero começar aqui a mencionar alguns. Eu mencionei, até relacionei aqui cerca de quase 40, se não me engano. E aí vamos bem rápido aqui. Até para que eu não me esquecesse, eu preparei a minha colinha aqui, a qual eu vou ficar também sempre ligando. O primeiro deles que eu quero mencionar vem da cultura hindu, de hoje nós chamamos da Índia, que é o texto dos Vedas. Os Vedas ele vem do século 16 aliás 6 a 7 antes de Cristo. 16 a 17, desculpa, antes de Cristo. Ou seja, ela foi uma tradição oral que posteriormente ela é passada, ela era mais antiga do que isso, é bem mais antiga do que isso. Mas em determinado momento houve a sua estruturação em um texto, dividido em 4 outros livros que são o Rig Veda, Yajurveda, o Samarveda e o Atharva Veda. Então esses textos são hoje ainda são fáceis de serem buscados, né? E são entre os dos mais importantes, são práticas espirituais de louvação ao divino, tem uma cosmologia, uma cosmogonia de criação. Então não são, como nós vamos falar, não são só como nós tivemos uma imposição cristã, judaico-cristã na nossa cultura, mas e que tem um mito de criação, também é um mito de criação, também esses outros textos têm esses mitos, não é uma coisa. Um segundo texto que ainda, de certa forma, é uma parte, uma decorrência dos Vedas, é o Srimad Bhagavatam, que é também da Índia, cerca de 7 séculos, 7, 8 séculos antes de Cristo, e que também faz parte desse conjunto das milhares de religiosidades que existem na Índia, que serve como um grande texto a ser seguido. Um terceiro, o Mahabharata. O Mahabharata hoje, quem quiser, existe um filme específico que é muito condizente com o texto do Mahabharata, que é um épico hindu, em que o seu escritor Vyasa, ele conta o conjunto da riqueza desde a criação também especificamente as relações e a ideia dessa relação entre Deus, do homem com as divindades e os caminhos para ele seguir. Numa sequência nós temos um quarto, o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, que é a canção de Deus, ele faz parte, é o livro 6 do Mahabharata, mas muitas vezes ele é colocado separadamente. E é uma narrativa maravilhosa, né? Em que uma figura, o Arjuna, ele no meio de uma batalha, na batalha na planície de Kurukshetra, ele dialoga com Krishna, que vamos, de uma forma muito grosseira, vamos fazer uma associação como um Jesus, um equivalente a um Jesus hindu, o Krishna, que é um Deus, em que esse texto, Bhagavad Gita, é muito conhecido aqui no Brasil, difundido pelo movimento Hare Krishna, dentre outros, mas ele faz parte, é um texto dos mais antigos, né? e de suma importância. Os Upanishads é outro, um quinto texto, que também são tratados filosóficos sobre a verdade, e também oriundo da Índia, né? Um outro exemplo dessa liga. Os Puranas, que fazem parte também, parte integrante dos Vedas, do Srimad Bhagavatam, e que faz parte, e que ainda hoje é cultuado e é visto em suas narrativas, assim como para muitos do campo cristão e judaico ou muçulmano, entendem os textos antigos, da parte que nós chamamos de Antigo Testamento, como relatos históricos. Esses outros povos também entendem as suas respectivas revelações de textos e narrativas míticas como relatos históricos. É um ponto que nós vamos discutir na frente. O Guru Granth Sahib, que é o texto principal que abarca uma religião que é o Sikhismo. Os Sikhs
têm uma predominância maior na Índia. Em uma das regiões na Índia, e na Índia e no Paquistão, se não me engano, mas especialmente na Índia, o sikhismo tem é um dos mais importantes. Dois textos na verdade, o oitavo e o nono, o Kanshur e o Tanshur, que são textos básicos de uma religião chamada Lamaísmo, que nasce na China e ele se desenvolve na China. Tem a sua primeira tradução, vem de 1883, mas é um texto antiquíssimo, são textos, aliás, antiquíssimos. O Gyeorap é do Tibete, também na China, hoje pertencente à China. O Gyeorap é um dos textos mais antigos, que é uma genealogia dos reis tibetanos e que trata também nessa genealogia, uns mitos de criação. Os Analectos, o 11º, os Analectos é de Confúcio. Esse é um texto que é de cerca de 551 a.C., por aí, a figura Confúcio e a leitura dos Analectos para os chineses e os povos daquela região ali era da mesma forma como eu mencionei. Para muitos, a leitura da Bíblia é algo que é contado ou visto como um relato histórico. Então, para esses povos, os Analectos também tinham essa mesma perspectiva de conhecimento e influenciou vários, inclusive dentro do budismo, algumas correntes que vão dentro do budismo, etc. O 12º, Tripitaka. Tripitaka é um texto que as 3 cestas seria uma tradução em Pali, é um idioma antigo da Índia. É o texto principal do budismo. Então nós temos várias correntes de budismo, vários diversos segmentos, a gente pode, mas ele é um texto que é orientador para o budismo, é o Tripitaka. Também Buda é de 600 a.C., a figura histórica de Buda. O 13º livro, o livro do ritual. Esse é um texto que é base de outra religião que tem muita predominância ainda, muitos milhões de membros na Índia, que é o Jainismo. Então, o Jainismo ele tem como texto principal o livro do ritual, que é outro texto sagrado para esses povos, e que é um livro que seria do 1º milênio antes de Cristo, então a sua construção. O Tao Te Ching, que é o livro do caminho e da virtude, que tem a figura do Lao Tse ou Lao Tzu, que seria do século 6, 7 a.C. O Tao Te Ching é a base, é o texto base, é um dos que estão aqui também, né? O Mahabharata está aqui, entre outros. O Tao Te Ching é o texto base do taoísmo, que é uma outra religião com extrema presença na China, e especialmente na China, nem tanto na Índia, mas especialmente na China. A China é a grande massa de chineses que seguem alguma perspectiva religiosa, ou são taoístas ou são budistas, em sua maioria. Budismo, aí entra as diversidades dos budismos, mas ou são o budismo, o taoísmo, no caso da China, são as 2 maiores religiões com presença lá. E a China tem uma quantidade grande, né, de pessoas. Um 13º, um 15º, 16º e o 17º livros pertencem a uma religião que nasce no Japão antiquíssimo, que é o Shintoísmo. O Shintoísmo, que também vem influenciar elementos do Shintoísmo, vem influenciar outras religiões e igrejas e comunidades religiosas posteriores, nascidas, por exemplo, também no fins do século XIX e nesse século XX também. Mas aí, esses 15, 16, 17º livros, o Kojiki, o Kujiki e o Nihonji, são livros que tratam também sobre a criação do mundo, outros sobre regras morais e éticas, as formas de adoração aos deuses. São livros maravilhosos. Eu nunca consegui textos dele. Um 18º é um livro que ele não é mais seguido. Alguns estudiosos talvez tenha ressurgido em alguns, mas ele não existe mais. É o Livro dos Mortos do Antigo Egito. O Livro dos Mortos do Antigo Egito é antiquíssimo e que ensinava os caminhos até como chegar ao reino do deus Osíris.
Então é um livro que aí você entra, vamos pegar aqueles períodos, alguns milhares de anos, 4, 5 mil anos atrás, dos faraós egípcios e a sua religiosidade. E a partir disso há uma identificação depois, como posterior, a figura do faraó como sendo uma representação de Deus. O Avesta é o 19º livro. O Avesta é o texto que é a base do zoroastrismo. Quem conhece o profeta Zoroastro ou Zaratustra? Então o Avesta é outro texto que muito influenciou. Aí a gente vai pegar historicamente a influência que o Avesta ou as culturas e diversas outras religiões da Pérsia, da região do que era Pérsia antiga, hoje Irã, como influenciaram inclusive a crenças que vieram ser tratadas no judaísmo, por exemplo. Então o Avesta é um desses textos. Aí vem os mais conhecidos, de certa maneira os mais conhecidos por conta da nossa tradição judaico-cristã. O 20º, 21º e o 22º livros. O Tanakh ou Torá, a Bíblia e o Alcorão, que são partes das religiões abraâmicas, chamadas que têm um tronco das religiões abraâmicas. Ou seja, aceitam dos profetas do antigo judaísmo, eles são aceitos e houve a aceitação e a agregação destes para a cultura cristã, que veio posteriormente. O que a gente conhece como Bíblia só nasce a partir de 312, os editos a partir da fundação da Igreja Católica Romana, e os concílios que decidiram quais os livros entrariam e quais os livros sairiam. E posteriormente a revelação do Alcorão com o profeta Maomé, que tem esse aspecto. O 23º e o 24º são dois textos chamados a Eda Prosaica e a Eda Poética. Esses dois textos são de 1100, já da nossa era, acredito que de 1100, porém da mesma forma como os diversos textos anteriores, alguém em determinado momento trouxe uma tradição que era oral e resolveu escrever esse material. E eles tratam de toda a mitologia nórdica, uma parte da mitologia nórdica de um povo que é bastante conhecido para uns, pouco para outros, que são os vikings. E aí quando vocês veem que quem gosta, entende como mito o deus Odin e o Thor, um dos deuses que tão famosos aí no universo, dos filmes, esquece que eles são deuses e deuses que faziam parte e que tinham desses textos. Esses textos traziam a louvação, os caminhos, ou os ensinamentos que seriam referentes a essas deidades, a esses deuses. O 25º livro que eu me lembrei aqui para que pudéssemos citar para vocês, ele ficou conhecido como a Bíblia das Américas. Ele foi descoberto a partir dos colonizadores aqui chegando nas Américas, especialmente na região da Mesoamérica, que compreendia os povos astecas, olmecas, zapotecas, que viviam na toda aquela região da América Central, que é um livro chamado Popol Vuh, que esse livro vocês encontram eu tenho em PDF, inclusive, e que era, da mesma forma, foi uma codificação de crenças e valores e louvação, etc., visões e perspectivas ligadas a perspectivas de criação, etc., de deuses que eram louvados pelos povos da América Central quando foram descobertos. Um outro texto, por incrível que pareça, um outro texto também aqui das Américas, bem central, e que mais ou menos dessa época, é a Crônica de Acacor, que é de um povo, o povo Uga Mongulala, teria cerca de 15 mil anos. 15 mil anos. É um texto que sobreviveu e que trata da mesma forma, uma epopeia de criação, deuses, etc, etc. Então um texto bastante bonito. Do 27º ao 31º desses livros, um conjunto de textos, que é a codificação espírita, que nascem no século XIX, a partir de metade mais ou menos do século XIX, que é o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno,
que são base de uma das religiões mais do campo cristão, é uma das divisões do campo cristão que existe e com grande profusão no Brasil, na França e em outros países. O 32º texto é o que eu gosto de mencionar, a doutrina secreta, que é a base da Sociedade Teosófica, nascida também no século XIX. A Sociedade Teosófica não é uma religião, é um grupo que estuda as diversas religiões, mas ele tem essa importância por ser um livro basilar sobre estudo de religiões e de práticas que são trabalhadas nesses grupos até hoje. Também no século XIX, ainda na metade do século XIX, um pouco antes, na verdade, da metade do século XIX, temos outro texto, que é também mencionado como sendo muito antigo, antiquíssimo, que é revelado somente em 1800 e pouco, 40, por aí, no século XIX, que é o livro de Mórmon. O livro de Mórmon, que é o texto, um dos textos sagrados, principais, fora a Bíblia, mas esse é uma continuidade, na perspectiva e na crença dos seguidores da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. Esse é o seu livro basilar. Então, é algo que é relativamente novo, mas nas mesmas, assim como os do passado, também reproduz-se aqui. O 34º é o Kitab Yaqdas. Kitab Yaqdas é o texto principal da fé Bahá'í. A fé Bahá'í tem como profeta o profeta Baha'u'lláh, que nasce no Irã, um pouco antes da metade do século XIX também. Então o século XIX foi bastante repleto, muita coisa do campo da espiritualidade, das religiosidades, nasceram no século XIX. Então o Kitab Yaqdas é o principal livro, né? O livro mais, seria uma tradução, o livro mais sagrado, ou o livro das leis, que tem outros textos que posteriormente revelados, que são que integram o universo essa religião, que é bastante importante, que traz pela primeira vez uma perspectiva, como um dos pontos de sua prática e de seus princípios, a unidade entre as religiões. Não a conversão das outras religiões para serem barrais. A unidade, eu estou falando a unidade, serem unidas no sentido de que não deveria haver desavenças entre as religiões. Cada um deveria ter a sua perspectiva, porém, então isso é algo de extrema importância, é uma das religiões que tem uma amplitude global e milhões e milhões de seguidores. O 38º livro, quinto livro, aliás, que eu menciono aqui, são as Revelações Divinas. Revelações Divinas é um texto que nasce nos fins do século XIX, no Japão, e é base de uma religião chamada Omoto. Ela tem elementos do shintoísmo, assim como várias outras tantas que eu mencionei. Ela tem elementos do shintoísmo, mas esse texto ele vem a sua revelação no fim do século XIX. O 36º é um mais brasileiro, vamos trazer aqui. Brasileiro, que é de uma religião própria aqui do Brasil, nascida no Brasil, que traz um sincretismo religioso com elementos do cristianismo católico, da religiosidade indígena e da religiosidade cabocla, que é a doutrina do Santo Daime. E seu texto principal é o Cruzeiro, é o 36º livro. O 37º livro é já desse século, o Cruzeiro é do século XX, século passado, né? Século XX, e nasce, né? Também no século XX tem outro texto que é chamado Princípio Divino, que é de uma religião nascida na Coreia, né? Que ficou conhecido como a religião do Reverendo Moon, muito conhecida, que é um segmento cristão, uma das diversas divisões do segmento cristão, porém o seu texto principal é o Princípio Divino. O 38º e último, que eu me lembro, antes de chegar lá, desses textos seria a proclamação do novo mandamento de Jesus, que é de um outro segmento cristão, dentro dessas tantas divisões, que é a religião de Deus, ou ligada a um movimento chamado LBV, que é a Legião da Boa Vontade. Então eles têm um texto que é bem relativamente recente, esse texto que orienta em muito os seus representantes. Então a ideia de citar tudo isso, como eu disse, é dar uma geral sobre essa imensa diversidade existente. E por fim, o último dado sobre a consolidação dessa diversidade presente no Brasil, que são os dados do IBGE.
Então, para que pudesse... o último censo foi em 2010. O censo, ele não obriga que as pessoas digam, né, sua religiosidade ou pertença ou sua crença. Ele apenas pergunta. Se a pessoa quiser responder, responde. Então, a partir das respostas que vieram no censo de 2010, então nós tivemos, por exemplo, a comprovação que de um número que é mínimo, é ínfimo diante da diversidade, mas ele já por si só já mostra a necessidade que tenhamos esse olhar pela diversidade existente. Os dados do IBGE mostraram que nós temos, por autodeclaração, 147 expressões religiosas diferentes. Então, no Brasil, por autodeclaração. E aí, se nós formos entrar nas divisões do cristianismo, e especialmente do protestantismo evangélico, etc., aí entram as dezenas de milhares, né? Mas, no mínimo, 147 tradições, religiões, tradições e confissões de fé. Isso sem contarmos outros dezenas ou centenas de grupos que são chamados grupos espiritualistas, que não são religião, mas têm práticas religiosas. Aí você entra dentro deles, grupos iniciáticos, maçonaria, Ordem Rosa Cruz, etc. Tem uma infinidade de grupos que integram essa riqueza da diversidade religiosa. Com isso, nós encerramos essa primeira conversa, essa primeira aula sobre direitos humanos e diversidade religiosa. Até um próximo encontro.